sobre os altos valores para pregar, isso é também cargos constituídos por Deus? Paulo diz que aquele que vive o evangelho, que viva do evangelho, que prega o evangelho, viva do evangelho. Paulo tinha esse direito, embora ele se absteve dele, mas ele teve esse direito. Quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, que viva dele. Se é um chamado, se tem um chamado, é lógico que existem excessos. É igual criticaram muito a Camila, né? Posso falar porque eu também sou conhecido, deve ter uma certa amizade. Pô, qual o problema de ela ter pedido aquele valor? Se dão 1 milhão pro Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, por 3 milhões para o Gustavo Lima fazer um show para a prefeitura. Por que pode dar 3 milhões para um ímpio e não pode dar 90 mil para um crente? O que é de mal disso? Uma coisa, se ela fosse pedir à igreja. Sim. Mas a um órgão público... Ué? E é um órgão público que quer pagar, né? Não, peraí. Precisa. Toda prefeitura tem uma verba destinada à cultura. Ela tem que gastar mesmo. Então, qual é o problema disso? Então, eu acho que as pessoas falam do que não tem nem noção. Criticam quando não se deve criticar. E às vezes aplaudem quando não se deve aplaudir. Não, e tem gente que ainda fala, não, e por que não pega esse dinheiro e bota na educação? Porque não pode. Essa verba é destinada para aquilo. Isso aí. Não É a Lei Rouanet. Aí os artistas, não tem como. todos seculares, aproveitam dessa lei da cultura e... Agora, não tem um crente lá que pode... Não tem um cantor evangélico que pode ter parte da Lei Rouanet. Porque pode ser por secular e não pode ser por evangélico. Verdade. Eu também estou apanhando bastante aqui agora, porque eu trouxe semana passada Leonardo Sali e o Miguel. Eu nunca apanhei tanto na vida por ter trazido o pastor Leonardo e o Miguelzinho. E teve um outro pessoal aqui do Podcast Pela Fé que fez um podcast com o Miguel. E me convidaram para participar. Aí eu fiquei sentado ali. Eu não concordei com a forma como o podcast foi conduzido. Porque eu trago o seu aqui, eu posso te fazer perguntas confrontadoras. Mas não posso te atacar. Sim. É aquilo. Afronta não é confronto e confronto não é afronta. Sim. Então, jamais. E aí, quando eu vi que o menino estava sendo atacado, eu falei, não, os excessos precisam ser corrigidos, os erros precisam ser corrigidos, mas a alma do menino não precisa ser lixada por causa disso, não. E é o que estão fazendo, estão saindo do campo da crítica, estão partindo para o ataque. Estão usando tantos adjetivos para se referir ao garoto que tem 15 anos, precisa amadurecer, vai aprender muito ainda, mas a galera quer linchar já o menino, né? Não, mandaram uma reportagem para mim, eu não sei se isso procede, né? Falaram que estão arrumando um grupo para ir para a porta da igreja para bater nele. Acho que apareceu numa página aí agora bem conhecida, eu falei, não é possível, cara. Bater num menino de 15 anos... Então, ultrapassou dos limites, né? Se ele errou, se ele falou se ele se inspirou em alguém para falar aquela fala, se ele comete alguns excessos, quem é que já não cometeu um dia? E até hoje, como servo de Deus, estamos sujeitos a cometer também. Então, eu acho que tá havendo muito excesso em relação a ele. Ele é uma criança que pode ser, um adolescente que pode ser moldado. Se ele aceitar conselho, ele vai ser moldado, ele vai ser... porque ele tem um dom de pregar. Eu já parei, um dia ele deu uma saudação na minha frente, eu vi que o menino tem assim uma chamada para pregar. Agora, precisa ser lapidado, precisa mudar. Se ele aceitar ser mudado, ele vai mudar e ele vai continuar aí pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, que, como você bem frisou, tem que pensar na alma que está ali dentro. Então... Tem gente que pode não cometer os excessos que ele cometeu pregando. Falando alguma coisa, essa questão de muitas coisas que falam dele aí, é um jovem, né? Eu fico até um pouco assustado com isso, mas tem gente que não cometeu publicamente. Mas o que comete no oculto, filho... são moralistas sem moral, né? O cara que está ali, ó, é igual eu vejo hoje, o pastor sofre muito, né, com essa questão do dízimo, né? E eu não estou aqui querendo justificar uma coisa com a outra, mas o cara que às vezes chama um pastor de ladrão de dízimo é um cara que está com ar-condicionado no gato. Pô. Sem falar a questão das TV Box lá, né? Tá aí, que não paga ninguém, vai lá no Paraguai, compra o trenzinho, aí tem acesso a todos os canais e tá falando o pastor é ladrão.
Então, é internet pirata, gato net. Então, assim... E tem outros também Eu, que... pastor Leandro, viu? Tem outros também que se torna tão hipócrita, na verdade, porque às vezes os filhos estão nas drogas, estão na criminalidade, os filhos estão na prostituição, dançando até embaixo, e eles estão orando a Deus para salvar os filhos. Senhor, salva meu filho, salva meu filho. Aí um garoto, só porque comete excessos, ou às vezes reproduzir uma fala de alguém que ele gosta, que admirou, quem dá microfone para um menino pode esperar que o menino, que em algum momento, ele vai reproduzir algo que ele achou sensacional, entendeu? Porque é um garoto. Ainda que ele demonstra ter uma maturidade e tal, mas é um menino, em algum momento ele vai errar, vai vacilar. Aí fica criticando o garoto que está na igreja, está no caminho certo, só precisa ser moldado. E aí Deus olha, peraí, você quer que eu salve o seu filho, mas um que está no caminho, você quer que ele saia? Quer que abandone a fé? Quer que ele perca a alma? Eu prefiro... eu não prefiro ele errando, mas eu prefiro um menino desse aí sendo moldado, sendo lapidado, sendo trabalhado, tirando esses excessos, do que ele no mundo, um fuzil na mão, entrando pro crime. Porque daqui a pouco as pessoas sempre vão ter uma justificativa. Isso aí que ele isso aí que ele estava querendo ser mesmo, já era um malandro, já era... Pô, chamar um menino de pilantra, filho. Tem até sargento aí. Os ímpios estão hypando em cima dele. Pessoas não crentes, um bandista, tá hypando. Pô, eu tava vendo canais de coisas comuns. 5, 10 mil visualizações. Começou a fazer vídeo do menino, tem uns 10 já. 50, 60, 70, 80, 100 mil fazendo reacts do conteúdo dele. Ou seja, tá criticando porque sabe que vai dar visibilidade. Tá ganhando em cima do garoto, entendeu? É bom uma coisa, assim, ó, não estou defendendo ninguém, tá? Mas eu estou sendo muito racional aqui ao falar. Aquela expressão que ele usa lá, que ele fala aquela frase lá... Of the king, the power. Aquilo lá não tem nada a ver com línguas estranhas. Pega um contexto, ele fala, ó, no país que você vai, a língua que você vai falar é essa. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Ele fala uma língua humana, lógico que não tem uma frase completa naquilo ali, mas ele fala uma língua humana. Então ninguém está brincando com línguas estranhas, tá entendendo? Ele não está brincando com as línguas estranhas, ele fala apenas o idioma, ele reproduziu aquilo que o pastor dele falou, que é o pastor Massinho, mas as pessoas às vezes elas trazem umas coisas para fora de um contexto, sabe? Tá brincando com línguas estranhas e vai reproduzindo, e aquilo ali vai reproduzindo e as pessoas vão achando, ele está brincando. Não, ele falou de uma língua humana. Ali não é um mistério, né? Ele reproduziu o que o Massinho falou. Eis que eu visito Nagoya, não sei o quê, você vai para a América, aí ele falou também, vai para... E lá o idioma vai ser of the king, the power, the man, of the king, fare... Assim, ó, aí você olha assim, você vai olhar e vai falar, poxa, menino, rapaz, eu vou falar uma coisa, é como eu tô acabando de dizer aqui, eu não estou defendendo nada. Sim. Mas, meu amigo, olha lá para mim. Ele reproduziu uma fala humana, correto? Correto. Mas no auge do nosso amigo, o homem de Deus, pastor Marco Feliciano. Amigo, eu conheci pregador que chegava no altar ali e reproduzia aquela oração que ele faz do início. Meu Deus do céu, verdade. Verdade. Eu vou falar um negócio pro senhor. Eu tinha mais de 200 DVD do Marco Feliciano, assim, e eu assistia muito. Eu não falava as línguas estranhas que ele falava, mas por assistir muito, eu falava umas línguas estranhas, mas na melodia que ele falava. É verdade. Aí os amigos que me ouviam na época, rapaz, até línguas estranhas dele você tá imitando, velho. Mas tu usou suspensório. Não, nunca usei, não. Eu nunca fui chique. Suspensório era pra tu, né? Não, Daniel usava. Um café ali, Gustavo? Não, pode ir lá, tem café. Aqui é tudo ao vivo. Pode ir lá, pegar café lá. Daniel usava também suspensório. Usei muito. Não, assim, eu acho que muita gente imitou o pastor Marco Feliciano. E eu conheço muito amigo, filho, que fazia... O suspensório eu usei. Usou o suspensório? Mas o senhor também já fez aquela oração, né? A oração... Não, a oração não. Mas, assim, querer pregar um dia, assim, do jeito que ele pregava, eu tentei, mas não deu certo, não. Não, mas o grito, acho que o senhor já deu. Sai da frente, Satanás. Pela sua voz, acho que ficaria... Sai da frente. Simone ia ficar maneiro. Satanás. É mesmo. Nunca deu, não, pastor?
Não, já usei a frase, né? Sai da frente de Satanás, mas gritar da forma como ele... Não teria como também, não, porque o timbre de voz é diferente, né? A gente tá brincando aqui, mas pastor Marco Feliciano é uma figura hoje que a gente tem um carinho, um respeito muito grande e eu fico feliz. O pastor Marco Feliciano tem uma admiração pelo pastor Júnior muito grande. E uma conversa que a gente teve em um certo lugar, aquela fala do pastor Marco Feliciano marcou. Eu até falei isso pro Júnior. E ele falou assim, uma das pessoas que hoje está vindo no legado para chegar a... Tipo assim, ele não quis dizer isso, mas a substituir onde ele chegou era o Júnior Trovão. E aquele ali eu fiquei muito feliz, né? Porque todo mundo sabe que o Marco hoje na itinerância... Eu falo isso com toda a verdade, quem é pregador sabe, não adianta inventar. Aonde ele chegou, meu irmão... É que você também... Você é suspeito, né, fã de várias. Eu nunca vi um cara mais fã do Marco do que tu, não. De verdade. Olha só, sou eu, né? 1 milhão. Ô, pastor, mas quem foi sua... Vai concluir? Não, e o mesmo carinho que eu tenho pelo pastor Marco Feliciano, eu tenho pelo Júnior. Júnior, na verdade, a gente brinca muito, né? Mas o Júnior, fora das câmeras, o Júnior, fora do pregador que ele é, o Júnior é uma pessoa maravilhosa como amigo. Uma pessoa que é totalmente diferente do que aquela que as pessoas pensam, né? Se você conviver com o Júnior assim, fora daqui uma hora, é 1 hora rindo. Porque o Júnior é isso aí, é um cara que gosta de brincar, é um cara divertido, mas é um cara que é sério. É um cara casado, é um cara pai de família, é um cara que leva o evangelho a sério. Então eu tenho o maior carinho de hoje ser amigo do Júnior. Como eu também tenho admiração pelo pastor Marco Feliciano, eu também hoje aprendi a amar muito o pastor Júnior Trovão, que é uma referência hoje para o Brasil. E eu tenho certeza que vai ser uma referência também, como o pastor Marco Feliciano está sendo no cenário... Aí, ó, político. No cenário político.